Olá, amigos, a paz do nosso Deus, a paz de Cristo Jesus. Hoje eu vou trazer aqui para vocês um assunto muito peculiar, por mais que eu sou cristão, mas a nossa igreja, ela abre o leque para as pessoas conhecerem tudo. Nós não estamos dentro da bolha e aqui defendemos somente a nossa crença ou a nossa religião, ou a igreja, ou o nosso CNPJ, nada disso. A comunidade cristã no Brasil ela é aberta para as pessoas conhecerem tudo o que é crença. Geralmente o cristão evangélico, ele somente fica dentro daquela bolha e não consegue ver nada fora da bolha. Aqui eu explico para você sobre o cristianismo, sobre o muçulmano, que é o Islã, e sobre também o judaísmo. Explico para você vários temas a respeito de outras religiões para que você saia um pouco da bolha e entenda o mundo ao todo das religiões. Hoje nós vamos falar a respeito da religião dos muçulmanos. Hoje eu quero explicar um pouco para vocês a respeito desta grande religião, por que nasceu essa religião, como nasceu essa religião, quando nasceu essa religião, o que eles pregam, né, para que nós possamos ter um pouco de conhecimento fora do cristianismo. Eu sou cristão, tenho prazer e alegria de ser cristão, mas estou explicando para vocês coisas que eu já estudo para que vocês também saibam um pouco mais fora da sua religião. O Islã ou muçulmano, eles veneram Deus por nome de Allah. É o mesmo Deus do cristianismo? É o mesmo Deus do judaísmo? Vamos entender até o final desse vídeo. Essa religião é a segunda maior do mundo. Ela só fica abaixo do cristianismo. O cristianismo é a primeira maior religião e a segunda, o Islã, os muçulmanos. Os muçulmanos acreditam que existe um somente Deus. Diferente um pouco do cristianismo. Então os muçulmanos acreditam que o único Deus é Allah. A diferença um pouco do Islã e do cristianismo, vou explicar na metade do vídeo, dizendo sobre o que eles acham, qual é o ponto de vista de um muçulmano islã ao olhar para a crença do cristianismo. No ano 570 depois de Cristo, nasceu um homem na cidade de Meca por nome de Maomé. Na Arábia Saudita, este homem nasceu. Percebemos então que o cristianismo é antes do Islã. 570 anos após o assunto de Jesus Cristo no cristianismo, começa então uma raiz nascer de uma outra religião. Ele era oriundo de uma família extremamente pobre e necessitada. Ele era comerciante, trabalhou desde menino, desde criança, e teve a infelicidade dos seus pais falecerem. Esse menino sofredor e trabalhador, por nome de Maomé, fazia parte de uma tribo Quraishitas. Abu Taleb, que era tio de Maomé, vendo a calamidade do mancebo, do rapaz, do menino, e os seus pais tinham falecido, pegou para criá-lo.
cuidando dele com todo carinho e amor. Maomé agora tem 25 anos de idade e viaja para diversos lugares. Daqui um pouco ele conhece uma mulher viúva rica, que ali começaram a conversar e trocar informações. Segundo os relatos, diz que ele casou com essa viúva Khadija, e assim a sua vida começou a prosperar. Mesmo Maomé sendo um mancebo sofredor e trabalhador e agora casou com esta viúva e se apoderou dessas posses, abençoado a sua vida, ele nunca deixou de crer no Deus Alá e ser temente a Deus. De tempo em tempo ele se retirava para as montanhas fazer orações ao Deus Alá. Nenhuma dessas missões ou viagens ou adoração ao Deus Alá, ele estava dormindo em uma caverna, assim conta os Islã, que ele estava dormindo quando um anjo se apresentou-se. Era o anjo Gabriel. Apareceu diante dele e falou essas palavras. O anjo então falou para ele: Razu Alá, dizendo: enviado de Deus. O anjo então viu Maomé, chamou ele de enviado de Deus e disse que ele recitasse, falasse e escrevesse as palavras: em nome do Clemente, Misericordioso. Lê em nome do teu Senhor que o criou. Criou o homem de algo que se agarra. Lê que o teu Senhor é generosíssimo, que ensinou através do cálamo. Este ensinou ao homem que este não sabia. Tudo isso o anjo fez que ele falasse e também escrevesse naquele momento. Este acontecimento ficou conhecido como a Noite do Destino. Isso tudo aconteceu no ano de 610, quando deu 2 anos após, no ano 612, as revelações pelo anjo Gabriel, veio novamente até Maomé. Mas daquela época não dava para ter uma crença monoteísta, porque as tribos da época eram muito fechadas, e ai daqueles que começassem a trazer algum conhecimento de religião. Então assim os árabes começaram a crescer com esta informação e nasceu então o Alcorão. Quero deixar bem claro aqui neste vídeo que eu, irmão Isaías Ancião, sou cristão. E as pessoas ainda podem falar, mas por que? É cristão e falando de Maomé, de Alá e de Alcorão? O que você quer com isso? Eu quero dizer para vocês que nós precisamos entender, conhecer para saber do que falamos. Então, neste momento, eu estou contando a vida de Maomé, da religião muçulmana, e trazendo conhecimento para vocês do Alcorão e como nasceu esta grande religião. Na mesma cidade de Meca, começou então a crescer esta religião dos muçulmanos, a religião do Islã, intermédio da pregação de Maomé. Maomé pregou e converteu primeiro as suas famílias, seus familiares, e depois toda a cidade de Meca, na Arábia, começou então a crescer. Mas nascendo uma nova religião, claramente que Maomé e os seus discípulos, seguidores, como pode chamar,
ia sofrer uma grande atribulação agora por causa da sua igreja, por causa da sua religião, porque naquele tempo as autoridades eram todos do politeísmo e traziam uma grande renda com os seus peregrinos que vinham para a sua região. Claramente que quando nasce uma nova religião, aqueles da religião antiga vão perseguir aquele da nova religião. Isso soa um pouco familiar, né? Então, eles começaram a perseguir aquela nova religião e eles foram embora para a Etiópia. Mas Maomé foi para outro local. Maomé, junto à sua família, foi para Medina, aonde lá começou a pregar novamente e assim uma grande aceitação sobre aqueles árabes, sobre aquele local do muçulmano Islã. Alguns historiadores renomados dizem que naquela época tinha 200 seguidores de Maomé na cidade de Meca sobre o Islã e os muçulmanos. Maomé ficou tão poderoso e a tua religião cresceu tão forte que agora ele consegue fazer que os cristãos e também os muçulmanos tenham a liberdade de andar e não ser perseguidos. Maomé então ganha grande força, consegue liderar essa cidade e todos esses árabes agora viram muçulmanos Islã. Mas uma coisa ruim acontece. Toda a Península Arábica agora espalha a situação do momento. Todos os árabes viram então, se converte ao Islã e viram muçulmanos. Porém, acontece uma grande tragédia e tristeza para todos naquele momento. No ano 632 depois de Cristo, Maomé então faleceu. Os califas, então, seguidores de Maomé, agora, depois da morte de Maomé, começam a espalhar isso para todos os locais do mundo e começaram a chegar em diversos países e estados. Levaram esta religião até a Ásia, África e também na Europa. Vamos entender um pouco o que a religião do Islã, o islamismo, prega. Há uma grande aparência entre o cristianismo e o islamismo. As duas religiões é monoteísta. Ambas religiões pregam um só Deus. Nós falamos do nosso Deus, o Criador. Os árabes, muçulmanos, Islã, fala também de um Deus Criador pelo seu nome, Alá. Nós cristãos temos a Bíblia do cristianismo. Os árabes, muçulmanos e Islã têm o Alcorão. Na nossa Bíblia tem o nosso Deus misericordioso e todo-poderoso. No Alcorão, o clemente e misericordioso é Alá. Essa é a crença do islamismo. Agora, qual é a visão
do muçulmano Islã que ele tem com a Bíblia e o cristão e o cristianismo. Vamos lá. Noé, Abraão, Moisés, Jesus, todos esses são profetas de Alá, às vistas e à mente do muçulmano. Eles não têm como Jesus um filho de Deus, como nós cristãos pregamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e também um Deus. Eles sim pregam que Jesus Cristo, Jesus, Moisés, Abraão, Noé e todos esses profetas foram sim, como Maomé, um profeta enviado de Deus para ensinar ao povo questões da palavra de Deus. Os muçulmanos não são contra Jesus. Eles somente dizem que Jesus não é o Filho de Deus, mas sim um profeta como Maomé, Moisés e outros profetas que vieram. Nós cristãos cremos e pregamos que Jesus Cristo, juntamente Deus, vai julgar o povo. E os bons irão com Deus, e os ruins irão ao inferno. Isso é cristianismo. Os muçulmanos, os islã, também, a religião islã também acredita nisso, que Alá vai salvar os bons e também condenar os ruins. Nós cristãos também acreditamos em anjos. Os muçulmanos também acreditam em anjos, pois Maomé conta que foi escolhido pelo anjo Gabriel para ser o enviado de Deus. Dentro também da crença islã, existem 5 pilares básicos que você deve seguir. Além de crer em um só Deus, como Alá, também tem esses 5 que eu vou te explicar. O primeiro pilar, você tem que sempre recitar, ter isso em mente, coração, sempre saber que não existe nenhum outro Deus além de Alá. E também Maomé é o seu profeta. O quarto pilar é orar 5 vezes ao dia em direção da cidade de Meca. O terceiro é realizar o jejum durante o mês sagrado que é conhecido como Ramadã. O segundo é fazer doações a todos os pobres, doando então 2,5% e é chamado de zakata. E o último então pilar é você, se você tiver condição, pelo menos uma vez na vida, ir na peregrinação até Meca, onde tudo começou. Quando Maomé faleceu, então meio que tomaram 2 partidos dentro da mesma religião. Umas foi os xiitas e a outra os sunitas. Os sunitas então ficaram com Abu Bakr como o seu líder, como o seu profeta, depois da morte de Maomé. Então os xiitas escolheram então para ser o sucessor de Maomé, Al-bin Abu Talib. Os suítas têm uma interpretação mais maleável, mais calmo quanto à interpretação do Alcorão. Agora os xiitas já são uma interpretação mais a pé da letra e radical. Para finalizar esse vídeo e deixar ela bem marcada, o mesmo Deus do cristianismo é o Deus dos árabes, muçulmanos, do Islã ou não? Bom, é complexo dizer,
Se eu errar, quero pedir perdão tanto para os cristãos como para os muçulmanos. Mas eu creio que o Deus é o mesmo, mas a visão da religião se difere um pouco. Os islãs crêem que Maomé, Jesus, Moisés e Abraão é só enviado de Alá para poder pregar a palavra de Deus, o Alá. Os cristãos crêem que Abraão, Moisés, Elias são profetas, mas Jesus é o Filho de Deus. Somente nisso que se difere, mas o Deus, acredito eu, que das duas religiões é o mesmo, é o Deus Criador dos céus e da terra. Somente os enviados que a religião difere um pouco. Deixa no comentário o que você acha. Como disse, sou cristão e se eu errei em alguma coisa explicando isso daqui, peço perdão e pode corrigir nos comentários e eu farei um novo vídeo corrigindo